Marco legal das criptomoedas e CPI das pirâmides financeiras. Quer saber mais? Vem comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês tocarem a sineta aqui no canal, dá o legal aqui pra gente. Aproveitem e nos segue em todas as redes sociais. Deixa um comentário para nós aqui com aquilo que você quer assistir aqui. Aproveita e nos segue lá no blog também, porque tá saindo muito artigo bacana, inclusive sobre coisas que vocês me perguntam muito aqui, que talvez por escrito sejam melhores explicadas do que eu falando aqui para vocês, ok? Então fica combinado, te vejo lá no blog. Já aproveita e baixa o nosso e-book. Quem não baixou ainda, baixa o nosso e-book. Gurias, toca a vinheta aí que nós vamos falar sobre o decreto. Gente, então foi regulamentada a Lei 14.478 de 2022, que é considerado o marco legal das criptomoedas, né? Esse decreto, o decreto foi o 11.563 de junho de 2023, foi assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive pelo Roberto Campos, presidente do Banco Central, e pelo Fernando Haddad. O decreto trata da regulamentação da lei, né, que a gente tem como marco das criptomoedas. O decreto não é... O decreto é novo, mas a lei não é nova. A lei é lá de 2022 e o decreto, ele simplesmente traz a regulamentação da lei e ele dispõe que quem é a instituição responsável por fiscalizar e regulamentar o setor é o Banco Central. Então, o decreto traz o Banco Central como o principal ator regulatório nesse processo no mercado de criptoativos, ok? Então, gente, gostando ou não gostando, é o Banco Central. A minha posição é de que é bom que seja o Banco Central, porque o Banco Central já vem tratando e estudando esse assunto, certo? Fica claro aqui também a questão da CVM, que aquilo que era considerado e é considerado ativo financeiro continua sendo objeto de CVM. Então, vide aí também a questão de tokens, tokenização e etc, né? E agora o que temos que fazer tem 6 meses aí, que é o período que o Banco Central tem para se manifestar sobre isso. Nesses 6 meses, o Banco Central já disse que vai fazer uma consulta pública. Eu espero realmente que faça uma consulta pública para ele entender melhor, né, o que pensa a sociedade de como ele deve agir, certo? Então, o Banco Central vai, de fato, trazer aí como é que vai funcionar a questão das licenças das exchanges para operar no país, como é que vai funcionar a questão do capital social. Ele vai disciplinar todo o funcionamento, né, das empresas em torno do mercado cripto. Por que das empresas, gente? Porque Bitcoin, a gente sabe que não é regulamentável. Não há como regulamentar o Bitcoin, não há como regulamentar a criptomoeda. Há como regulamentar, e está sendo regulamentado aqui, o que? As exchanges, as empresas prestadoras de serviços de criptoativos. Essas sim estão sendo regulamentadas. E o porquê isso pode ser bom? Pode ser bom porque pode sim te trazer mais segurança. Quando a gente fala em segurança, nos leva a um outro assunto aqui, não menos importante, que é a CPI das pirâmides financeiras. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião convocada pelo presidente da Casa para instalação e eleição do presidente e dos vice-presidentes da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas,
o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade entre os anos de 2019 e 2022. Vamos começar destacando alguns casos recentes que capturaram a atenção mundial e demonstram as implicações nefastas de uma falta de regulamentação adequada. A quebra da stablecoins Luna/Terra foi um evento alarmante, levando perdas significativas para os investidores e destacando as fragilidades em torno da governança das criptomoedas. Além disso, a exposição de práticas questionáveis nas corretoras FTX, como o uso de clientes para negociações de alto risco da própria corretora, e as ações regulatórias movidas globalmente contra a corretora Binance, em destaque para a SEC, que é a CVM americana, e a CFTC, Comissão de Negociação de Futuros e Commodities dos Estados Unidos, reforçam a necessidade urgente de uma supervisão mais efetiva. Gente, todo mundo sabe aqui o que é pirâmide financeira e todo mundo sabe que pirâmide financeira não começou com criptoativo. As criptomoedas não inventaram as pirâmides e muito menos pirâmide passou a existir em função do Bitcoin. Pirâmide é o golpe mais velho do mundo. Pirâmide já existia de gato, cachorro, papagaio, boi gordo, perfume e... Então, assim, pirâmide é o golpe mais velho do mundo, sempre existiu. Por que aconteceram as pirâmides em criptomoedas? Porque, de fato, malandro é malandro e à medida que o mercado foi crescendo, os malandros foram trazendo as pirâmides financeiras, né? Na verdade, foram levando criptomoedas para dentro das pirâmides financeiras e não trazendo pirâmide para dentro do mercado de cripto, né? Então, foi ao contrário esse movimento. As pirâmides já existiam, elas olharam lá no Bitcoin uma oportunidade de um outro produtinho e veio o que veio no mercado, que a gente teve aí um episódio atrás do outro de várias pirâmides financeiras caindo e etc. Como diz o meu amigo Artêmio, e eu gosto muito do Artêmio, para quem não conhece o Artêmio, o Dr. Artêmio é um advogado que luta pelos direitos das pessoas lesadas aí pelas pirâmides financeiras. E o Artêmio diz que a pirâmide ela não cai, né? Ela se concretiza, né? Então, de fato, eu concordo com ele, né? A pirâmide ela se acaba sozinha, ela se concretiza, ela termina sozinha, né? Então, ela tem um início, um meio e o fim dela. Ele acontece, né? Ele não é levado por ninguém, ele de fato acontece porque chega um momento onde a coisa é impagável. Mas na CPI das pirâmides financeiras, né, que são pirâmides financeiras no caso aqui de criptoativos, e aqui nós estamos falando de Trusting, Deal, Bright Company, que é mais GAS, todas as ditas pirâmides, supostas pirâmides financeiras. Aí eu não vou entrar no mérito aí do que é suposto e o que já é fato, tá? Porque também não sou advogada, não é a minha área. Mas essas pirâmides financeiras serão objeto da CPI e nessa CPI foram chamadas pessoas do mercado, né, para entender melhor o que de fato aconteceu. Então, o que aconteceu, quem deixou acontecer, se as exchanges foram responsáveis ou não foram responsáveis por deixar isso circular, de que forma essas pirâmides se constituíram, de que forma elas operavam, quem apoiou, quem não apoiou, né? E aí nela, inclusive, estão vindo aí diversos especialistas aí da Foxbit, especialistas do mercado Bitcoin, especialistas da Binance, está vindo aí especialistas de todos os lados. E isso tudo talvez fosse um encontro muito bacana, inclusive meu amigo Artêmio também vai estar lá, inclusive o Cláudio Rabin, que eu brinco que o Cláudio Rabin, eu brinco entre nós aqui que a gente se refere ao Cláudio Rabin como caçador de pirâmides, porque o portal do Bitcoin foi um jornal, um site, né, do mercado que sempre trouxe muita informação sobre as pirâmides financeiras. Inclusive foi um site que derrubou algumas aí, né, que foram os primeiros a falar de várias aí no período. Mas enfim,
Então, foram convidados a participar os profissionais, o Cláudio Rabin, do portal do Bitcoin, o Dr. Artêmio, que é advogado especialista em pirâmide financeira, foram convidados aí o João Canhada, que é da Foxbit, o Reinaldo Rabelo, que é do mercado Bitcoin, Fabrício Tota, que é do mercado Bitcoin, foram convidados, foi o da Binance lá, foi o parente do Haddad, agora não me lembro o nome dele. Então foram convidadas pessoas das mais variadas, vamos assim, dos mais variados braços aí do mercado de criptoativos, certo? Foi convidado o André Franco também, que eu olhei. Foi convidado, inclusive, o próprio Glideson foi convidado, o pessoal da Trust que está preso foi convidado. Esses não foram convidados, foram convocados, né? Então tem o pessoal que foi convidado e o pessoal que foi convocado. E, para minha surpresa, e eu disse isso hoje também, escrevi, né? Uns acharam que eu tô certa, outros acharam que eu tô errado, mas opinião é opinião, gente. Foi convidado o Thiago Nigro. Thiago Nigro é o primo rico, certo? Então, normalmente o pessoal que tá aqui, o pessoal que curte finanças, investimentos, etc., sabe que o Thiago Nigro fala muito sobre finanças, ele é um educador financeiro, ok? Mas o Thiago Nigro nunca focou, não foca, eu sigo o Thiago Nigro, né, em pirâmides financeiras, né, muito menos em Bitcoin. Eu sei que ele foi investidor anjo aí de alguma corretora, né, de uma corretora, de uma pelo menos que eu sei, se é de outras não sei, tá? Mas ainda assim, mesmo participando de uma corretora através do Grupo Primo, ele nunca se manifestou no mercado com relação a esse aspecto. Ele fala sim que ele investe em Bitcoin, mas fica nisso, né? Ele não dá palpites maiores na área. O que eu, de certa forma, até respeito muito. Ele é oriundo do mercado financeiro, os cursos dele são de mercado financeiro, e é assim que ele trata. Mas, para nossa estranheza, ele foi convidado, foi convocado para a CPI das pirâmides financeiras, que foram focadas em criptomoedas. E por que isso, gente? Em tese, teria sido convocado pela facilidade dele explicar casos complexos. Gente, vamos lá, né? Tá cheio de gente no mercado aí com capacidade e que se envolveu no assunto pirâmides financeiras, que se envolveu, criticou, enfim, e que estaria capacitado para fazer isso. Trouxeram o Thiago Nigro. Por que o primo rico no assunto? Eu não vejo nenhum outro motivo que não seja os nossos políticos tentando fazer um grande circo midiático. Ou seja, para mim, essa CPI já começa morta. Inclusive, aí me corrijam se eu estiver errada. Essa pirâmide, essa CPI está, inclusive, convocando gente sumida, né? Porque eu vi que tem convocação para o Rodrigo Marques. O Rodrigo Marques, até onde eu sei, está sumido. Se não está sumido, vamos aguardar que ele se manifeste lá na convocação. Não sei. Então, eu estou vendo assim que me parece que está se tentando um evento midiático fantástico em torno do assunto pirâmides financeiras, quando o objetivo da CPI não deveria ser esse, tá? Então eu sou muito cética, uma vez que houve esse tipo de convocação do Primo Rico, nada contra o Primo Rico, muito antes, pelo contrário. Eu o sigo, ok? Mas eu acho sem pé nem cabeça essa convocação. Essa convocação não tem outro objetivo que não seja atrair a grande mídia para isso, né? Atrair não só a grande mídia, como sites de fofocas e afins. Outra, né, gente, eu vou ter que fazer uma... Só faltou convidar aqui a noiva do Thiago Nigro para vir o pacote mídia completo. Então, o pacote mídia completo seria convidar o Thiago Nigro e a Maíra Card. Vai que ela possa contribuir também para a CPI das pirâmides financeiras, uma vez que ela é coach de pessoas. Então, eu não posso levar a sério, né, uma CPI que faz esse tipo de convocação de olho em mídia, né? Acho que o foco da CPI é pirâmides financeiras. Vamos nos ater ao foco da CPI e não a político aparecer
com a CPI, né? Mas a gente sabe, né, isso a gente já viu desde o marco regulatório, que, óbvio, como tudo nesse país, sempre tem algum político querendo aparecer em algum lugar com alguma coisa aqui. Nesse país, nada anda que não seja nesse sentido. E, enfim, essa também é só a minha opinião, ok?